Olá, amados, graça e paz. Aquele que nos ensina o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ali o salmista já dizia: Senhor, ensina-me a contar os dias de forma sábia e ver o quanto sou frágil, o quanto, né, somos pequenos, né, diante dele. Nada somos, nada podemos. Somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas mesmo assim, aquele que abraça a sabedoria do alto, a árvore da vida, ele acaba nos abraçando, né? Ele acaba nos demonstrando o nosso amor, mesmo não sendo merecedores. O amor ágape, o amor que nos constrange, né? Ele nos amou primeiro, ele preparou tudo, né, para que, embora como falhos e pecadores que somos, perseveramos dia após dia, segundo ele nos justifica. Confessamos ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, todos os dias, de boca, e apresentamos um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, segundo a sua natureza divina, que não é filho do homem, mas não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. E assim ele sempre cumpre, e ele nos adiciona tudo que nos é necessário quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça e fome, da qual ele nos ensina: vinde, bebei, comei. Bebei das águas cristalinas, a água transformada no vinho novo, aonde o que era a água, a palavra e o Espírito, agora testifica através que água, que é a palavra, e o Espírito Santo, e sangue é um só. Assim, quando ali no Getsemane, aqueles momentos ali de treva, do qual os discípulos não puderam vigiar com ele, estavam a dormir no momento de densas trevas, né, onde para vencer as densas trevas tem que estar segundo a iluminação, a luz, da qual não puderam vigiar, estavam sonolentos, assim como Jonas, quando estava num barco ali com marinheiros que cultuavam outros deuses e estavam num porão a dormir enquanto a tempestade sobrevinha. E ali Jesus estava a orar, né? Ele: não podeis vigiar comigo nem por uma hora, e vou à frente a orar. E quando chegava, os pegava dormindo, né? Da qual ele tudo contempla. Ele é aquele que, lá do alto, né, os olhos dele estão por toda parte. Ele sabe entre aqueles que perseveram e também aqueles que dizem que são e não são. E assim nós perseveramos sem nos justificar. Ele tudo contempla, ele é aquele que nos justifica. Ele conhece entre aqueles que estão com a mão no arado, como aquele que ele diz que se largar mão do arado não tem prazer nestes. E ali ele suava como gotas como que de sangue, orando em espírito, testificando que a água, que é a palavra, e o espírito e sangue é um só. Assim, quando naquele espetáculo no Monte de Sião, quando ele despoja todos os principados, as autoridades, os governantes que amotinam em vão, do qual ele é o mesmo ontem, hoje e sempre nos concede deste mesmo poder e autoridade, que já os venceu, ali, quando o soldado fura o seu lado ali, do qual ele disse antes ali: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Do qual a palavra diz que quando perdoamos, acumulamos brasa sobre a cabeça dos nossos inimigos. E ele disse: recebe, está consumado, né? Recebe o meu espírito. A palavra diz que ali jorrou água e sangue, recebe o meu espírito, testificando que a água, que é a palavra, mas o sangue e o espírito é um só, ministros de uma nova aliança, odres novos
em vinho novo, ambos se conservam. E assim perseverai em mais um dia, buscando aquele que tudo lhe é possível. Tudo, o justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores, tudo é possível àquele que crê. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo, do qual tem que ser participante do início ao fim. Porque se naufraga nas obras de justiça, da qual tem que se operar os dons irrevogáveis, segundo sempre o amor. Se naufraga nas obras de justiça, se está segundo o véu que lhe foi colocado, segundo a lei de Moisés, da qual não se cumpre os mandamentos, o embrutecimento do coração são ódios, brigas, dissensões, da onde se procede toda a maledicência do interior, aonde ele sempre nos adverte: como podeis falar coisa boa se o vosso interior é um sepulcro caiado, né? Como podeis falar coisas boas se não há retidão, se não há o espírito reto e inabalável? Por isso, examinai a si mesmo. Mas a palavra diz que se consegue examinar através do exercício constante da fé, da qual se alcança o discernimento entre o bem e o mal, do qual se consolida a casa, porque através do exercício constante, alcançando uma maturidade da plenitude daquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo, né, do qual ele é a glória da segunda casa, aonde ele enche a casa e alcançamos o discernimento para se consolidar a casa. Por isso, é um alicerce seguro, é uma casa onde está sobre o alicerce lançado e ela jamais é derrubada. Mas aqueles que alicerçam sua casa segundo a areia, quando vêm as enchentes, grande é a queda e a ruína, né? Porque não se, embora teve a sabedoria da qual o princípio é o temor, mas se naufragou, se retrocedeu, já não teme, não tem o princípio do qual se edifica, e nem tampouco o discernimento para se consolidar a casa. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.